Mas hoje a gente vai continuar aqui falando sobre essa fé. Esses dias eu apresentei aqui uma menininha, uma bebezinha chamada Axia. Não sei se vocês se lembram. E eu falei, eu já tinha no coração essa direção para pregar sobre esse nome, sobre essa pessoa, por conta da sequência que a gente está vendo do livro de Juízes. E logo ali no início, a história de Axia aparece, filha de Caleb. E hoje eu quero ministrar algo para vocês, e como eu falei, eu vou começar a ministração, vou começar aqui a pregação, e no meio dessa pregação a gente vai parar, vai fazer nossos dízimos e ofertas, depois a gente vai continuar novamente, para a gente ganhar tempo e ser dinâmico, porque tem algo aqui nessa mensagem que falou muito ao meu coração, então eu queria colocar esse livro de Juízes, capítulo 1, de 12 a 15, Juízes 1, de 12 a 15, Juízes 1, de 12 a 15, conforme está aqui nessa versão aqui, a gente vai ler, pode ser essa NAA mesmo, não tem problema. O Senhor respondeu, é de 12 a 15, tá? Isso. Então Caleb disse: darei a minha filha Axia por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriat-Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Axia por mulher. Esta, quando foi morar com Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que é que você quer? E ela respondeu: quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Repete comigo: fontes superiores e fontes interiores. Senhor, ministra o nosso coração nessa noite. Fala conosco nesse lugar. Axia faz um pedido ao pai dela, e ela sabia que ia receber, porque ela sabia que ela era amada. E nós, Senhor Deus, nessa noite vamos ser ministrados em fé. Sabemos que podemos pedir ao Senhor, porque sabemos que somos amados pelo Senhor também. Tua palavra diz que o Senhor é galardoador daqueles que te amam. Ministra ao nosso coração uma palavra de fé nessa noite, uma palavra de ousadia, uma palavra, Senhor Deus, de entendimento daquilo que o Senhor quer e espera de cada um de nós. Assim eu oro em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a gente está numa sequência grande, e falamos da entrada do povo de Israel ali, descrita no livro de Juízes. Falamos de Judá, que chama Simeão para poder guerrear e receber a sua terra, e a tônica dessas mensagens foi: Deus já havia dado a terra, mas era necessário força e fé para conquistar ainda, porque lá tinham gigantes, lá tinham povos poderosos. Axia, essa que nós lemos aqui, é a filha de Caleb, e ela, além de ganhar uma propriedade, uma terra muito grande, ela é ousada e diz assim: o Senhor me deu as terras, mas eu também quero as fontes. E é isso que hoje a gente vai falar aqui um pouco. Que a gente às vezes busca do Senhor uma bênção, busca um bem, busca alguma coisa, ou faz um passo de fé para o que a gente precisa conquistar. Isso não é errado, porque a Bíblia fala: pode pedir e dar-se-vos-á. Pode buscar, você vai encontrar, pode bater, abrir-se-lhe-á. Mas a gente às vezes foca tanto em algo e esquece que aquele algo precisa ser mantido. Eu costumo dizer que aquilo que se conquista com oração precisa se manter com oração. E quantos estão buscando sua bênção, e quando recebe a bênção até esquece de Deus? O povo, como a gente tem falado essas semanas, ele está entrando em uma terra prometida. Então é tempo de conquista. E eu creio muito que quando a palavra de Deus ela é ministrada, ela vem trazer para o nosso tempo aquilo que o próprio Senhor quer fazer na terra. Então eu posso dizer para você: é tempo de conquista.
É tempo de tomar posse e é tempo de viver promessas. Caleb, ele conquista e entrega uma terra para sua filha. Mas Áxia entende algo profundo. Não basta ter a terra. Eu preciso das fontes. Terra sem água é igual a promessa sem sustentação. Conquista sem fonte é a bênção que não permanece. Além do livro de Juízes, capítulo 1, versículo 12 a 15, esse mesmo relato aparece no livro de Josué também, capítulo 15, de 13 a 19. O que mostra que isso daqui não é um detalhe. Deus queria falar algo com aquele povo, e Deus queria deixar isso registrado na palavra dele, repetido, para que isso pudesse sustentar a nossa fé. Eu creio que Deus queria destacar esse episódio de Áxia, a filha de Caleb. Mas como eles chegaram até ali? Às vezes a gente lê o texto e parece que aquilo aconteceu no estalar de dedos. Não. Caleb, ele carregava uma promessa desde o deserto. Quem aqui carrega promessas? Quem aqui está no deserto recebendo promessa? Caleb carregava uma promessa desde o deserto. Caleb foi um dos 12 espias de Números 13, Números 14. Quando Caleb e Josué eles vão à terra, junto com mais 10 espias, Caleb e Josué voltam dizendo: a terra é boa, nós vamos conquistar, lá está a nossa promessa. Enquanto os outros 10, eles viram ali gigantes, eles viram exércitos, eles viram muralhas, e eles desistiram da promessa. Pode ser que você tenha chegado aqui hoje e já tenha desistido da sua promessa, porque os inimigos são muito grandes. Mas como nós falamos aqui semana passada sobre Simeão e Judá, eles venceram um rei que já tinha vencido 70 reis e tinha colocado todos os reis como escravo debaixo da mesa dele para comer migalha. Então quando Deus ele dá uma direção, não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho do exército, se ele prometeu, ele vai cumprir. Toda aquela geração que não era de geração de Caleb e a geração de Josué, morreu no deserto. Mas Caleb permaneceu vivo com uma promessa ativa. Em Josué 14:10 ele diz que ele já tinha cerca de 85 anos e ainda estava forte para guerrear. Mas não era só para guerrear, era para guerrear e conquistar. De repente você pode estar pensando: tanta gente que eu queria que conquistasse comigo. Mas a conquista é para aqueles que têm a promessa e permanecem. Muitos não vão permanecer e não vão ver a promessa sendo cumprida. Muitos vão morrer no deserto, muitos vão se afastar de você. Só a geração de Josué e Caleb que entram na terra prometida e vencem e vivem coisas tremendas. Áxia é a filha de um homem que lutou a vida inteira por aquilo que Deus prometeu. Ela sabia que podia pedir porque ela sabia que era amada. O nome Áxia quer dizer pingente de tornozeleira ou joia preciosa. Caleb dá o nome da filha o nome de uma joia preciosa. E eu quero dizer para você, você também é a joia preciosa do Senhor. Não tem uma canção que fala isso? Não tem? Mas e o ouro puro de Ofir de você, que reflete a imagem do Senhor. O pessoal sabe, ó. Já é o bastante Deus reconhecer. Ó. Mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Ele está aqui. Você é precioso, você é preciosa. Deus deu o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar. Ele nos chama de coroa da criação e Ele
ele fala assim: aquele que me ama guarda as minhas palavras e permanece no meu amor, e aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ele é galardoador daqueles que o amam. Quem está aqui que ama Jesus, dá um glória a Deus. Ele também te ama, ele quer te abençoar. Áxia sabia que podia pedir, porque ela sabia que ela era amada do Pai. Você tem que sair daqui entendendo que você pode pedir, porque você também é amado do Pai, você também é amada do Pai, e Ele está querendo te abençoar. Caleb venceu muitas batalhas. Quando ele entra na terra, Caleb, ele pede a sua herança, e a herança dele é Hebrom. Hebrom era uma região estratégica e desafiadora, habitada pelos descendentes de gigantes, os Anaquins, os filhos de Anak, que eram de estatura muito grande. Alguns chegavam a ter 3,40 metros de altura. E esses que eram grandes e gigantes eram formados em guerra. Um homem desse, ele podia derrubar um exército inteiro, e não tinha ninguém para contrapor um homem desse. O costume da época é quando um exército se apresentava para o outro, ele pegava o homem mais forte, o guerreiro mais poderoso de um exército, para lutar com o guerreiro mais poderoso de outro. Só que as terras que tinham esses gigantes, elas tinham vantagem, porque ninguém conseguia vencer esses gigantes. Mas um dia Deus pegou um rapazinho pequenininho chamado Davi, e com a pedra ele deu um teco na testa do gigante Golias, e depois ele cortou a cabeça. Então não importa o tamanho do gigante, Hebrom já foi conquistada, a terra era de Caleb, e ele enfrenta aquele gigante, expulsa aquele gigante, e isso aqui que a gente está falando é muito forte. Quando Áxia pede, Áxia está envolvida em todo esse planejamento de Deus para a vida do pai dela. Ela está fazendo parte de tudo aquilo que Deus estava falando e fazendo. Ela estava vivendo tudo aquilo. Ela sabia que pedir fontes não era algo grande demais. Ela sabia que aquele pai guerreiro, conquistador, ia ter o maior prazer de dar para ela o que ela precisava. Não era qualquer terra. Era um território difícil. Território difícil. Fisicamente desafiador. Era um território intimidante. Ou intimidador. Era difícil alguém ter coragem de chegar. Mas Caleb chega. A herança de Áxia foi construída sobre batalhas que muita gente desistiu de encarar. Você entendeu? A herança de Áxia, aquilo que ela recebe, ela foi construída sobre batalhas que muita gente teve medo, muita gente fugiu, mas o pai dela entrou, avançou e venceu. E também teve a conquista de Derbe, que aí é a chave para esse texto que a gente está lendo de Áxia. Depois de conquistar Hebrom, Caleb faz uma proposta. Qual era a proposta de Caleb? Quem conquistar Derbe, também chamada de Kiriat Sefer, se casará com minha filha Áxia. Derbe, ou Debi, era a cidade dos livros, ou cidade do conhecimento. E quem é que vence a batalha de Derbe? Otoniel, um grande guerreiro. E o detalhe importante, você vai ler isso em Juízes 3, versículo 9. Otoniel depois se torna o primeiro juiz de Israel. Então, Áxia não se casa com qualquer um, ela se casa com um grande guerreiro, um homem de coragem, um homem de valor, que se tornou juiz de toda a terra de Israel. A Áxia não ganha só uma terra, ela não ganha só as fontes, mas ela ganha um grande homem de Deus para a vida dela. Tem alguém aqui precisando de um grande homem de Deus, sem vergonhas? Tem que falar eu, porque senão os irmãos não sabem. Os irmãos não sabem se vai chegar ou não vai, ou não é? Os irmãos não sabem se vai poder orar ou se não vai. Ah, porque os irmãos não chegam perto. Claro, você só vive cara feia. Tem Otoniel aqui essa noite? Porque mulher também não quer frouxo não, hein? Mulher que é homem de verdade, é ou não é?
Esses homens tudo fraco. A mulher que é homem vencedor, conquistador, é ou não é? Mas tem um monte de homem aí solteiro também, que as mulheres que estão tendo que chegar em cima dele. Eu não sei o que está acontecendo com essa geração. Mas Axe, ela recebe um homem de Deus. Você vai receber o teu homem de Deus também, aleluia. Faz assim no alto, assim, pega com as duas mãos, sei lá, dá um pulo. O Otoniel está por aí. Ah, pastor, mas tem que ser outro nome. O Otoniel é muito feio. A terra que Axa recebeu, Caleb dá uma região do Negueb para ela. Só que Negueb era uma região seca, árida e desértica. Eu já vi em outros textos bíblicos Deus transformar a terra seca, árida e desértica em região frutífera, em região poderosa. Até hoje os judeus plantam no deserto e os frutos são maravilhosos. Então ela recebe a terra, e aqui está o ponto chave dessa mensagem. Ela recebeu uma terra legítima, mas ela recebeu uma terra seca, e isso vai explicar o pedido dela, porque o pedido de Axa foi um pedido estratégico. Como eu vou manter essa terra se eu não tiver as fontes? Meu pai me deu uma terra, mas se não houver água, eu não consigo viver nela. Então ela pede as fontes superiores, diga fontes superiores e fontes inferiores. As fontes superiores, aquelas que descem dos morros, né? Dos cumes. A Bíblia fala sobre o orvalho do Hermon. O orvalho do Hermon não era uma fonte simples, mas o orvalho do Hermon era o gelo que ficava ali preso no Hermon, e era muito grande, e quando dava o tempo de derreter essa geleira, descia como se fosse um rio, e carregando tudo aquela água. Por isso que o salmista fala do orvalho de Hermon, que ele vem trazendo vida. Só que fontes que vinham do alto, elas vinham trazendo vida por onde passava. E as fontes inferiores, aquelas fontes que brotam do chão, as nascentes. Então, a partir daquele momento, quando ela recebe as terras, ela entende que aquelas terras secas se tornariam em terras frutíferas. O que Deus está falando para nós aqui não é só o que eu quero receber, é como é que eu vou manter. E a gente já cantou aqui hoje que o Senhor é o Deus das nossas fontes. Ele é o Jeová Jirê, é o Deus da provisão. Ele é uma fonte geradora que não para de jorrar. E Axia garante o seu futuro com um pedido: eu preciso das fontes. E a gente vai entregar ao Senhor nossos dízimos e ofertas hoje, baseado aqui nesse texto, porque Axia já tinha recebido a terra de seu pai, Caleb, mas havia um problema na terra, ela era seca. Ou seja, havia herança, havia promessa, mas faltava provisão contínua. O que Deus está falando para mim e para você hoje é que a nossa fé, o nosso pedido precisa ser para gerar uma provisão contínua na nossa vida. Tem gente que já foi abençoada, já conquistou coisas, mas está vivendo um tempo de escassez terrível. Eu pedi, Deus me deu, Ele fez, mas a escassez não me largou. É porque está faltando na sua vida as fontes superiores e as fontes inferiores. Fontes superiores, o Senhor abrindo a janela do céu sobre a tua vida e derramando sobre você uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para guardar. Fontes inferiores, Deus fazendo brotar da terra, da tua terra, aquilo que você precisa e necessita como provisão para esse tempo. Axa pede, dá-me também as fontes. E aqui tem um princípio muito poderoso. Quem entende o valor daquilo que recebeu, busca sustentação
para manter aquilo vivo e frutífero. Dízimo e oferta não é só uma entrega. Dízimos e ofertas são um posicionamento de quem aceita viver, de quem não aceita viver na escassez. Dízimos e ofertas são atos de fé daqueles que sabem que tem uma fonte superior que não para. Quando você dizima e oferta, você está dizendo: a minha fonte não é dessa terra, porque a terra é seca, a minha fonte vem do alto, a minha fonte é do céu, e esse mesmo que faz vir água do céu, pode fazer brotar perto de mim, quando eu precisar e quando eu necessitar. Fontes simbolizam provisão contínua, fontes superiores e fontes inferiores. Isso fala de níveis: nível natural, recurso, sustento e provisão; nível espiritual, favor, graça e presença de Deus. Eu vou falar de novo: nível natural, fontes inferiores, recursos, sustentos e provisões terrenas; nível espiritual, o favor de Deus, a graça de Deus e a presença de Deus na tua vida. Quando eu honro a Deus com os meus recursos, eu não estou perdendo, eu estou acessando fontes. Dízimo não diminui, ele ativa fluxo. Oferta não empobrece, libera fontes. E o princípio de honra libera o acesso. A relação ali de autoridade e honra fez aquela menina ganhar não só a terra, mas também as fontes. Eu queria que você hoje ofertasse e dizimasse. Ela pediu água, e água quer dizer vida, a água quer dizer produtividade, a água quer dizer continuidade. E eu quero dizer para você, declarar para você: Áxia entendeu que não bastava receber a terra, era preciso garantir as fontes. Hoje, quando devolvemos nossos dízimos e entregamos nossas ofertas, nós estamos dizendo: Senhor, eu não quero viver no seco, eu quero viver debaixo de fontes. E o mesmo Deus que liberou as fontes para Áxia, continua liberando provisão para nós aqui nessa noite. Quem recebe isso, dá uma glória a Deus. Fica de pé no teu lugar, a gente vai ofertar ao Senhor. Eu tinha que fazer essa conexão, porque quando eu estava ministrando, Deus, Ele ministrou isso ao meu coração. Eu preciso das fontes. Eu preciso das fontes, e só Deus pode liberar essas fontes. E se Ele me ama, essas fontes estarão disponíveis. E a palavra de Deus garante que Ele me ama, Ele te ama. Então você pode pedir. A gente vai dizimar, ofertar, e depois vamos continuar a mensagem. Amém? O que é que eu pare por aqui? Você não vai querer ver o jogo do Flamengo ainda? Que jogo do Flamengo que é, né? Já sabe que vai ganhar mesmo. Vamos então, querido, ofertar ao Senhor com alegria nessa noite e pedir ao Senhor que as fontes jorrem de forma sobrenatural. Vamos pedir ao Senhor que não fique seco a nossa terra. Eu quero profetizar que a tua terra será uma terra inundada por fontes poderosas do Senhor. Deus fará acontecer provisão na terra, surgir da terra, e Deus vai derramar graça do céu sobre a tua vida, provisão do céu sobre a tua vida. Quem crê nisso? Então oferte ao Senhor com alegria nessa noite. Vamos lá? Essa é boa, hein? Meu Deus! É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou com alguém que sonhar. Estou sonhando o sonho de Deus. Estou vivendo o sonho de Deus.
toda a bondade do Senhor sobre a tua vida. Aquele que sai andando, chorando e semeando a boa semente, voltará com seus molhos sorrindo e exaltando e glorificando. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse tempo, por esse momento que o Senhor nos presenteia. Obrigado, Pai, pela tua presença nesse lugar. Obrigado porque nesse intervalo da mensagem a gente pode trazer para o teu altar aquilo, Senhor Deus, que vem da fonte que é o Senhor. Aquilo que vem garantir a porta permanecer aberta e a provisão saltando do chão. Muito obrigado pelas fontes inferiores e as fontes superiores que estão jorrando para nós. Muito obrigado por tudo que tens feito, Senhor. Abre portas, libera conquistas, faz teu milagre na vida dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar aí, querido, mais um pouquinho. Para a gente continuar e encerrar, eu quero falar 3 verdades importantes sobre tudo isso que a gente já falou aqui. Essa história, o que ela tem a ver conosco? Primeiro, há pessoas que recebem e há pessoas que pedem. Axa já tinha recebido uma herança, mas ela não se acomodou. Ela se levanta e faz um pedido ousado. Nós, como povo e igreja, não podemos ser só uma igreja que recebe palavra. Precisamos ser uma igreja que se posiciona e pede sempre mais de Deus. Muita coisa está retida no mundo espiritual por falta de pedido. Muita coisa está retida por falta de pedido. O céu é presenteador, o Senhor é galardoador, mas por falta de pedir, por falta de clamar, por falta de buscar, nós não estamos recebendo aquilo que Deus já nos deu. Quem se contenta só com o que recebeu pode perder o que Deus queria te dar para te sustentar. Tem gente que se prende a coisas pequenas, né? Coisas pequenininhas. E eu creio que quando Deus começa a dar uma benção, quando Deus começa a abrir uma porta, Ele começa por coisas pequenas. E se o que você recebeu é muito grande, então pensa nisso. Se o que você recebeu é muito grande, imagina que o que vai vir é muito maior ainda. Imagina que é só o primeiro degrau. Segunda coisa, ela pediu o que sustentava e não o que impressionava. A gente está, às vezes, acostumado a pedir coisas grandes e querer coisas grandes, mas sem a responsabilidade de saber como vamos manter. É ou não é? Teve um que pediu a Deus um carro, e Deus deu o carro. E aí o carro ficava preso na garagem. Eu falei, por que você não anda com esse carro? Porque eu não tenho dinheiro para botar gasolina. E será que o mesmo Deus que deu a terra não dá a fonte? Quem está entendendo isso aqui? Por que você não anda com o carro, não tem dinheiro para pagar o seguro? Por que você não anda com o carro, vai estragar? Por que você não vende? Não, isso aqui é minha benção. Ah, mas você não tem dinheiro para poder andar com o carro, como é que é benção? O outro pediu a Deus, Deus deu para ele um iPhone 18. Já tem? 19. Mas não tinha dinheiro para botar crédito. E aí, como é que faz? Será que o Deus que a gente serve é aquele que dá a terra e não dá a fonte? Será que Ele vai dar alguma coisa para você não poder usufruir? Então, quando Deus dá alguma coisa, com certeza Ele vai dar o recurso. Ou então, você está buscando algo para parar nesse algo. Como o outro disse, ele comprou um Corolla, e ele falou assim, agora eu morro com esse Corolla. Mas o cara só tinha 40 anos. Eu falei, misericórdia. Será que já está bom? Será que já acabou? Será que a bênção de Deus já paralisou? Axa recebeu a terra, mas ela disse assim, eu preciso sustentar essa terra. Ela pediu que sustente e não que pressiona.
Áxia não pediu ouro, ela não pediu mais terras, ela não pediu prata, ela não pediu joias preciosas, ela pediu fonte das águas. Ela pediu sustento contínuo, ela pediu sustento espiritual, vida que flui, mesmo em tempos secos, ela pede as fontes que vão fluir, mesmo quando não tiver água em lugar nenhum, ela vai ter. Porque o nosso Deus é assim. Como a Elaine falou aqui, né? Quando você pensa que nada vai dar certo, é aí que Deus começa a fazer uma obra. Quando você pensa que está no meio do deserto, ou quando o barco está balançando para lá e para cá, você tem que permanecer de pé. Tinha uma música antiga que eu ouvi na casa da minha mãe, na casa da minha irmã. O João não vai conhecer essa. Mas assim, o barco balança. Tem uns três que sabem para lá e para cá. Às vezes parece que vai, mas eu não caio, não. Viu? Quem tem mais de 50 cantou o restante. Mas não é mais ou menos assim a música? Eu não caio nem saio do... Eu acho que é aqui que a gente precisa parar para pensar. Tem muita gente querendo muita coisa, aquilo que impressiona, aquilo que vai de repente mostrar para um monte de gente. E Deus está buscando hoje pessoas com uma fé capaz de sustentar tanto a sua vida espiritual, quanto a sua vida emocional, quanto a sua vida familiar, fontes superiores e inferiores. É você entender que Deus, Ele cuida de todas as áreas para você, Ele está em todos os lugares, Ele está cuidando de coisas físicas e coisas espirituais, Ele cuida das coisas da terra e Ele cuida também das coisas espirituais para você. Tem gente pedindo coisas externas, mas Deus quer dar uma fonte interior. Não adianta conquistar território se você não tem fonte para permanecer nele. Eu me lembro que quando a história de Abraão e seu sobrinho Ló, quando dá briga lá entre os pastores dele, que o povo já estava muito grande, Abraão fala para Ló assim: filho, escolhe para onde você quer ir, tem dois lados aqui. Ele olhou para o lado seco e fez assim: vou para o lado seco não. Ele olhou para os pastos verdejantes e falou assim: é para cá que eu vou. Mas a bênção estava com quem? A bênção estava com quem foi para o lado seco. Porque quem foi para o lado seco tinha fonte. Quem foi para o lado seco sabia em quem confiava. Quem foi para o lado seco tinha uma promessa. Quem foi para o lado seco sabia que o que ele fizesse Deus ia honrar. E quem foi para os pastos verdejantes virou escravo de uma realidade, de uma estrutura. Não adianta conquistar territórios se você não tem fonte para permanecer nele. O pai libera quando vê posicionamento. É assim com o nosso pai. Ele libera quando vê posicionamento. Caleb não nega, Caleb libera. Por quê? Porque ele viu fé, ele viu discernimento, ele viu atitude. É isso que Deus espera de nós, da nossa fé. Deus não se ofende com pedidos ousados não, querido. Ele responde filhos que sabem o que estão pedindo. Não vai fazer um pedido ousado e pedir mal, porque a Bíblia mesmo já diz que pedis e não recebeis, porque pedis errado, pedis mal, para esbanjar nos seus próprios deleites, coisas que vai receber, mas vai acabar. Coisa que vai vir para a tua mão hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, já não existe mais. E a gente está, às vezes, perseguindo coisas que não vão permanecer. Não vão permanecer. A gente estava conversando ontem ali, eu e a Babi, né, Babi? Estava conversando ontem lá. Babi pros íntimos, né? Mas é Jurandira. Estava conversando ontem. Que às vezes as pessoas têm muito dinheiro, elas têm posição, elas têm muita coisa. E ela vê o teu sorriso e ela não entende o porquê que você tem esse sorriso, ela não tem.
Porque você tem uma fonte que não para. Você tem uma fonte que não seca. A fonte de algumas pessoas é o dinheiro, são os bens materiais. A nossa fonte é o Senhor. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Então toda vara em mim que não dá fruto, Ele tira. Mas a que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. E fruto que permaneça. Sabe por quê? Porque essa videira é uma fonte geradora de energia, de fé, de graça, de unção, de poder, de provisão. E a gente tem Ele conosco o tempo todo. Ele disse assim: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não libera só para quem precisa, mas Ele libera para quem se posiciona. Eu falo isso aqui há anos. Deus não vai te dar algo porque você precisa, Ele vai te dar porque você espera e se posiciona. Quanta gente precisa no mundo. Eu, quando sempre falo isso, eu gosto de citar aquela mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos no meio de uma multidão. As pessoas apertavam, encostavam, puxavam o cabelo, sei lá, espremiam Jesus. Mas teve uma mulher que tocou na orla do vestido dele e saiu a virtude da fonte poderosa que era Jesus. O porquê que só aquela mulher recebeu, o porquê que só ela e não os outros receberam, porque ela foi na fonte. Ela não queria simplesmente alguma coisa física para poder satisfazer seu desejo, suas vontades. Ela queria algo espiritual, capaz de mudar e transformar toda a vida dela. Deus não dá para quem precisa, Deus dá para quem se posiciona. E hoje não é só sobre receber algo que a gente está falando aqui. Hoje é sobre pedir fonte. Fonte para a minha família, fonte para a tua família. Quem recebe fontes para a tua família? Tua família precisa de fontes. Fontes superiores e fontes inferiores. A tua família precisa de provisão? Precisa? Então Deus vai fazer brotar dessa terra se você tiver fé e pedir certo. Deus vai fazer aparecer do nada. Ele vai transformar o nada em tudo, como Ele pode transformar o tudo em nada. E as fontes superiores vai te encher de graça, vai te encher de provisão, vai te encher de alegria, vai te encher de festa. Quem aqui precisa de fonte para o seu ministério? Diga assim: eu preciso. Eu preciso. O meu ministério, o teu ministério precisa ser uma fonte que não para de jorrar. Uma fonte que não para de jorrar. Eu estava orando ao Senhor e preparando essa mensagem, digitando hoje à tarde, e eu estava pensando, eu comecei a ler o livro de Juízes, e o Senhor me deu só no primeiro capítulo de Juízes 10 mensagens para pregar, e eu já preguei algumas aqui. A gente está em Juízes 1 ainda. Eu vou parar por aqui, eu não vou pregar outras mensagens daqui do início de Juízes, porque o que Deus falou para mim hoje aqui: eu sou a tua fonte. Quanto mais você olhar para esse texto, mais eu vou te dar. Quanto mais você quiser, mais eu vou liberar. Quanto mais você buscar, mais eu vou te dar. Quanto mais você ler, mais eu vou fazer. E assim é Deus. Se a gente busca, se a gente quer, se a gente realmente busca e bate, Ele dá. E a palavra de Deus é uma fonte geradora. O teu ministério precisa ser uma fonte geradora de água viva. Mas Deus que fluiria do interior dos verdadeiros adoradores um rio de água viva. E eu quero falar algo para você: a fonte mora dentro de você, e o nome dessa fonte é Espírito Santo de Deus. Então quanto mais você tirar, mais vai ter. Quanto mais você tirar, mais vai encontrar. Quanto mais você precisar, Deus mais vai te dar, porque você depende da fonte. Você não depende da terra seca. Sabe quem é a terra seca? A terra seca está aqui. Terra seca. Sabia que ele ia lembrar. A terra seca sou eu. Como é que é? A terra seca está aqui. A seca sou eu. Depois procura essa música, você vai ver como é que é boa. Quem precisa de fonte para a sua vida espiritual? A gente está vivendo um tempo que as pessoas estão fracas. As pessoas estão desanimadas.
arrastando. Não. Tem uma fonte na tua vida que é inesgotável. Fontes superiores. Essas fontes superiores são aquelas que vão fazer a tua terra ficar molhada. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Sabe cantar não, Renatinho? Me ajuda aí. Então você precisa de fonte para a tua vida espiritual, amém? Deus está ministrando nessa noite, não é só a terra, é o que molha ela que faz a diferença. A gente vem aqui semana após semana no passo de fé, e às vezes quando a gente recebe algo, acabou, não. Deus quer ungir você com a fonte dele. Ele quer misturar a tua bênção material com a bênção espiritual e fazer de você uma fonte de alegria para tantas pessoas. Aonde você chegar, vão perceber que tem algo diferente em você. Por onde você passar, vão perceber que tem algo diferente em você. Porque dentro de você habita uma fonte que jorra. E essa fonte, para permanecer de pé, que não é fácil. Queria que você ficasse de pé, por favor. Vou encerrar essa mensagem. Eu disse para Deus que eu ia encerrar hoje. Senhor, eu não vou pregar 3 semanas não. Quero encerrar hoje. Mas quem é a fonte? Tem uma canção que a gente canta também, muito antiga, que ela diz: preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti que vai do meu coração. Como a costa anseia por águas, assim a minha alma, né? Suspira por ti, mais ou menos assim. Aí tem uma parte que tu és a fonte, Senhor, tu és a fonte, Senhor, tu és a fonte, Senhor. E Ele é a nossa fonte, amém? Ele é a tua fonte, amém? Para a gente encerrar aí de pé, para eu não demorar, eu quero dizer para você o seguinte: você não tem que querer só terra, você tem que querer fonte. Assim como Áxia pediu e recebeu, hoje eu declaro: Deus está declarando fontes sobre a tua vida. Deus está declarando fontes sobre a Igreja Batista Reação. Fontes superiores, coisas que vêm do alto. Fontes inferiores, provisão na terra. Nenhuma área permanecerá seca. E onde havia conquista sem sustento, Deus está liberando águas. Eu fiz questão de escrever e vou ler de novo. Assim como Áxia pediu e recebeu, hoje eu, como ministro do Evangelho e profeta desse tempo, declaro: Deus está liberando fontes novas sobre a tua vida. Deus está liberando fontes novas sobre a Igreja Batista Reação. Fontes superiores, coisas que vêm do alto. Fontes inferiores, provisão da terra, e nenhuma área vai permanecer seca. Onde havia conquista sem sustento, Deus está liberando águas. E essa semana ainda será marcada por resposta de oração. Se você crê nisso, diga: Deus, eu recebo essa palavra.